Marcelo Stefani. Stephanie. Errei. Não vai editar. Só quero deixar bem claro que ela vai tentar de novo. Eu errei mesmo? Acertar o nome dele. Tá, vamos lá, de novo. Começou. Marcelo Stephanie. Duda Puel. Aê! Sejam bem-vindos ao Bio Podcast. É uma honra ter vocês aqui. Marcelo, fundador da Gym Club. Duda, à frente, né, de todo esse negócio, junto, tocando e transformando o mercado de academias em Floripa em um mercado de luxo, de wellness e algo que é muito diferente pra gente e muito esperado também, né, num lugar como Florianópolis, a gente ter um espaço com tanto cuidado, com tanto diferencial como a Gym Club. Marcelo, de engenheiro... a empreendedor, fundador de uma academia. Como isso tudo começou? Conta pra gente. Vamos lá, né? A engenharia continua comigo até hoje, né, Cacá? Eu sei. Estamos lá fazendo obra e reformando e ajeitando. Mas eu sempre fui um cara muito agitado, sempre tive muitas coisas. Então, durante a carreira de engenharia, eu abri outras empresas. Eu tinha campus de futebol society, eu investi em empresa de alimentação saudável. Sempre fiz outras coisas, outros projetos paralelos. E esse projeto, quando entrou na minha vida, era para ser mais um projeto paralelo, essa que era a verdade. Quando eu vi realmente um potencial grande de crescimento, não tanto de escala, mas de crescimento de necessidade mesmo, né? As pessoas que a gente falava, elas assim, pô, eu preciso de academia, mas eu vou, pago uma mensalidade e não vou mais. E isso era uma coisa recorrente que a gente via acontecendo, né? Hoje, 100% das pessoas sabem que precisam de atividade física. Seja ela de academia, seja um yoga, seja uma caminhada, uma corrida. As pessoas estão carentes disso. Só que não vão. Não vão, não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente legal. Eu disse, cara, tem como a gente transformar esse mercado, né? Através de muito benchmark, obviamente, a gente foi pesquisando bastante e o negócio cresceu, né? Tomou proporções a ponto de eu ter que sair do meu negócio principal, que era engenharia, que eu estava há 20 anos tocando aquilo, na construção pesada, e mergulhar e me dedicar 100% a esse negócio. É isso aí. E eu lembro que, eu acho que quando... Bom, eu acho que eu tive um primeiro contato contigo quando... Era apenas um projeto. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que você queria ter várias coisas lá dentro e o yoga era uma delas. E coincidentemente, depois a Duda virou nossa aluna, foi isso, né? E aí, coincidentemente, anos depois, a gente veio a ter uma necessidade... Assim, a gente veio voltar a conversar sobre isso. Sim. E eu lembro que você falava muito sobre esse movimento de wellness, de luxo... enfim, de coisas que eu pensei, mas de onde é que ele tirou isso? Né? E hoje a gente não... Isso tem, sei lá, 4, 5 anos atrás. E hoje a gente não vê mais falar em tech, a gente só vê falar em wellness. Né? De onde você tirou isso? Você já sabia dessa tendência? Já era algo que você vinha pesquisando? Pesquisa, né, Cacá? Eu acho que quanto mais tu te abre para o mundo... Eu falo isso até para os meus profissionais, né? Fiquem abertos, fiquem ligados. Quanto mais tu fecha, pior é. Então, quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha uma demanda muito grande, né? Estava crescendo esse mercado, mas naquela época estava bem no iniciozinho, né? A Gym Club, quando eu te mandei aquele primeiro projeto, eu acho que aquela sala já se transformou em mais 5. Né? Porque a Gym Club é um grande laboratório, Cacá. Eu acho que esse nosso mercado está crescendo muito. Tá? Um mercado que tem um pouco mais de luxo, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de serviço. Ele está crescendo muito. Tá? E a Gym Club hoje é um laboratório. Eu não espero tirar dinheiro de lá, essa que é a verdade. Então a gente vai transformando e vendo o que dá certo. A gente acabou de fazer uma viagem, a gente vai falar, acho que um pouco mais para frente, um novo benchmark. E ali a gente foi estudando o que dá certo e o que não dá. Ninguém sabe ainda. Nesse mercado ainda ninguém sabe o que dá certo, tá todo mundo tentando, né? E a gente ali também tá tentando. A gente quer abrir a segunda, quer abrir a terceira, quer ter 10, quer ter 100, quer ter 150, quer dominar o mundo. Uau. Não tem um pin cérebro. A gente quer dominar o mundo, mas assim, precisa entender o que dá certo. Quando tu copia, é muito mais fácil. Se eu fosse abrir uma low cost, uma academia, né, como tem várias aí, Blue Fit, Smart Fit, Self Fit, tudo que é fit aí... Não pode falar palavrão, né? Era só copiar, porra. Tá pronto. Tá pronto, cacete. Receitinha de bolo. É igualzinho fazer bolo de cenoura.
Precisa reinventar a roda para fazer bolo de cenoura? Não. Precisa testar para fazer bolo de cenoura? Não. Tá ali o bolo de cenoura, né? O nosso não era um bolo de cenoura, era um bolo meio diferente, que para um batuma de um lado, queima do outro, não dá certo aqui, não dá certo lá. Então, a gente tá vendo um movimento de mudança no mercado e a Gin Club tá ali, tentando, entendendo que dentro desse mercado funciona. No início, realmente, não era nada do que é hoje. E a gente foi mudando e foi adequando, sem medo de mudar. Eu acho que também empreender um pouco isso. É entender para onde é que está indo o mercado, qual é a linha certa e consertando o rumo. Não adianta a gente fincar o rumo do navio e daqui a pouco tu chega na América achando que estás na Índia. É mais ou menos assim, né? Sim. Se tu finca o rumo. Não, vamos ajustando no meio do caminho. E a gente foi ajustando, é isso aí. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Primeiro, se você não é o bolo de cenoura, se é uma outra coisa, o que é essa outra coisa? Quais são os diferenciais que vocês chegaram hoje? E vocês conseguem comunicar esses diferenciais? Porque eu vejo muita gente que, sim, é diferente, conseguiu fazer algo diferente, mas não chega no cliente. O cliente não consegue entender o que é aquilo. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, que eu acho até que eu estou refletindo sobre, conforme vocês estão falando. Será que o mercado de wellness é só para o luxo? São boas perguntas. Boas. Eu vou responder a segunda primeiro, vou deixar a Duda responder a primeira, que é a comunicação. Eu posso responder a primeira, porque esse é um caminho que eu acredito que ele vai sendo mudado e reformulado à medida que a gente vai avançando, né? Então, eu lembro de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, até 4 anos atrás, quando a gente realmente passou pelas primeiras reformulações, quando a gente já sabia onde a gente queria chegar, mas a gente precisava passar por um processo de readequação, de comunicação e tudo mais, e era bem desafiador. Não que ainda não seja, mas à medida que tu vais posicionando a tua empresa e a tua marca para o mundo, e faz isso de forma bem consolidada, em comunicação de social media, tu faz isso no Instagram, tu faz isso no site, tu vai adequando isso nos canais, tu vai adequando o teu time para comunicar da forma certa quando chega uma pessoa lá, o cliente vê a tua empresa no site de uma forma, ele entra no teu Instagram, ele tá parecido, ele chega lá, tá parecida a comunicação, eu acredito que tá todo mundo falando a mesma língua. Então, acho que a gente pode dizer que hoje, quando uma pessoa nova chega lá na Gin Club para conhecer, eu acho que ela já chega esperando alguma coisa que tá parecida com o que ela encontra. Há 1 ano atrás eu não poderia dizer isso. Mas eu acho que hoje, depois de muito errar e muito acertar, a gente já pode dizer que sim, a comunicação de quem não tá lá dentro, mas ela gostaria de participar porque ela gostaria de fazer parte daquilo que ela vê lá fora. Ainda assim é o maior desafio. Ainda assim é o maior desafio, né? Comunicar o que tu realmente tem, quais são os teus diferenciais, quando tu lança algo novo. Porque as pessoas têm caixinhas na cabeça, né? Todo mundo tem. A gente tem, eu tenho, vocês têm, né? A caixinha de academia, caixinha do que é um spa, caixinha do que é uma prestação de serviço, caixinha do que... As caixinhas dentro da cabeça da gente. E quando tu tira alguma coisa que não cabe em caixinha nenhuma, a pessoa fica perdida. Tem que criar a caixinha, né? Tem que criar a caixinha. Criar a caixinha dá muito trabalho. Né? É um processo que demora, vai longe. Né? Várias pessoas criaram as suas caixinhas, mas empresas grandes que têm uma estrutura grande de marketing. Quando a gente começa pequenininho, é difícil. Tu não tem uma estrutura grande de marketing. Como é que tu vai comunicar que tu tens um negócio novo para o mundo? Né? É difícil. Então, é um desafio e vai continuar sendo, tá? Daqui a 10 anos vai continuar sendo um desafio de comunicar. Eu acho cada vez mais fácil, cada vez menos desafiador, mas vai continuar sendo desafiador. Né? Esse é A outra pergunta que era do wellness, se o wellness precisa ser luxo, né? Definitivamente não. Definitivamente não. O fato é que ser luxo facilita a venda, por mais dicotômico que pareça, por mais estranho que pareça, facilita. Por quê? Vamos lá. O wellness, ou hoje, a gente pode discutir isso mais à frente, hoje o conceito está virando para o healthness, né? Não é mais o wellness, é o bem-estar, o healthness é ter saúde, né? Longevidade com qualidade de vida. Ele é caro. O wellness ou healthness é caro. Por quê? Porque tu precisa de gente prestando aquele serviço. Tu precisa de várias coisas diferentes. Tu vai atacar na parte de medicina, nutricional, né, terapias de longevidade, o fitness em diversas áreas.
né? Tu não pode ter uma área só, porque vai ter gente que não vai se identificar com a musculação. E aí ele precisa se identificar ou se apaixonar pelo yoga, ou pelo pilates, ou pela dança, ou pelo beach tennis, ou pela natação, ou por qualquer outra coisa. Ele tem que ter um tesão de fazer aquilo. E aí tu precisa oferecer isso tudo. E isso se torna caro. E como que tu cobra caro sem oferecer o mínimo, né? Se tu vai oferecer 4 paredes pintadas de branco com um monte de equipamento jogado lá, o cara vai dizer, não, para aí, isso aqui tá dentro daquela caixinha de 100 pila. Né? Isso não tá numa outra caixinha. Ah, mas eu ofereço isso. Aí o cara diz, mas eu gosto ali, é mais baratinho ali, eu vou ficar ali. Ele não tira da caixinha. Quando tu embala isso de maneira melhor, mais confortável, e o luxo, vamos lá, o luxo, ele não vem só para ser ostentação ou coisa do tipo, né? Ele vem para dar um conforto, né? No nosso caso, ele vem para dar um conforto, um pertencimento. Essas pessoas que querem algo a mais, um personal trainer, querem massagem toda semana, querem ter um mimo, uma toalhinha, uma botinha de compressão, um fisioterapeuta à disposição e tal, eles estão dispostos a pagar. Por quê? Porque eles vivem isso no dia a dia. O nosso cliente vive isso, ele viaja de primeira classe, ele fica em hotel 5 estrelas, ele come nos melhores restaurantes. Então como é que eu vou oferecer um negócio para ele que é muito bom com 4 paredes pintadas de branco? Não dá. Ele tem que estar como se estivesse nesses ambientes. É onde ele se sente confortável. Então a gente tem uns ambientes lá hoje como se fossem cada vez mais parecendo a sala de estar de casa, né? Da casa dos nossos clientes. Né? Então a gente entendeu que assim aquilo é mais fácil para eles, né? É mais palpável para eles, é mais gostoso de estar lá. E aí lá eles fazem amizades, e aí o negócio vai, né? Fica fácil de ir. Mas tem que se tornar fácil. Não pode ser um ambiente agressivo. Não pode ser um ambiente diferente de tudo que ele vai. Tem que ser parecido. Então, acho que é um pouco disso. É o luxo trazendo conforto, né? É o luxo trazendo pertencimento desse cliente que quer algo a mais, quer melhor. Né? É um pouco disso. A comunidade também, né? Acho que as pessoas, além de buscarem esse conforto, elas buscam estar com pessoas dos quais elas se identificam de alguma forma, né? Acho que tem muito essa relação também, né? Sim, que elas compartilham interesses em comum, objetivos em comum, né? Até valores em comum. Fica mais fácil de tu realmente participar daquele objetivo com aquelas pessoas, né? E eu acho que isso tudo, na verdade, surgiu na pandemia, quando estava todo mundo sozinho, solitário, e muito se discutia de que realmente era possível uma vida mais sozinha, e a gente descobriu que cada vez mais forte as pessoas precisavam dessa comunidade, desse pertencimento, dessas pessoas avançando junto, assim. Né? Interessante isso, né? Porque o ser humano, se você for pensar, ele tem essas duas necessidades, né? Tô juntando o que vocês dois estão falando. Uma de pertencer a um grupo, de fazer parte de um todo, onde ele se vê importante dentro daquele todo, mas uma outra também de ser visto individualmente. Essa coisa da personalização, do customizado para ele, de atender o jeito que ele quer. Então, vocês conseguem atender essas duas coisas. O cliente de vocês pertence a uma comunidade, mas ele também é visto de forma individualizada. Existe uma personalização do serviço para ele. Com certeza. Isso é difícil de conseguir entregar. Não, é o mais difícil. E demanda o quê? Demanda gente, demanda processos e demanda bastante gente. Também, né? E aí, de novo, a gente vai caindo nessa roda, né? Porque, vamos lá, hoje a gente tem uma unidade e a gente tem um setor de Customer Success. O pessoal de vendas não trabalha em prospecção de vendas. Eu tenho um time foda de vendas, 3º grau, com 2 pós-graduação, o cara tá lá fazendo vendas. Por quê? Porque ele não faz vendas simples. É uma venda de relacionamento, é uma venda que o meu cliente tem um vocabulário e ele não quer conversar com alguém que não tem o mesmo vocabulário. Né? Então, pós-venda, né? Sim, cara, é uma estrutura que custa caro. E o cliente está disposto a pagar por isso. Então, dentro disso, tu não pode entregar uma poltrona diferente da que ele senta em casa. É simples, mas não é, né? Tu não pode entregar algo que ele... Cara, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar na minha casa. Porque essa poltrona aqui é uma cadeirinha de sala de espera. Não pode ser. Tem que ser um ambiente gostoso para ele estar lá. E aí, enfim, acho que a questão do pertencimento, do relacionamento, é algo muito importante. A gente tem evoluído cada vez mais nessa linha do healthiness, né? É a linha da longevidade. Então, se você vê, por exemplo, o documentário da Netflix, do Blue Zone, já assistiram? É muito legal, né? Então, ali ele fala de coisas que a gente já sabe que são óbvias, que é a atividade física, que é a nutrição, que é o bem-estar, mas ele fala de uma coisa que é a comunidade. Não sei se vocês perceberam isso. Muito forte em todas as Blue Zones, nessas áreas social, né? Onde as pessoas vivem mais.
E aí, dentro disso, a gente também constrói lá dentro, né, ambientes de relacionamento. Então, como é que a gente faz isso? Agora nós vamos fazer um próximo evento. Já vou falar do próximo evento que vai acontecer, por exemplo. Ó, spoiler, hein? Spoilerzinho. A gente vai fazer um evento ali na Carbone, né? Dividir equipes que vão construir a sua própria pizza. Eles mesmos vão lá, junto com o pizzaiolo, vão fazer a pizza e a gente vai fazer uma votação de quem é a melhor pizza. Mas não é só isso. Quando você chegar, vai ter uma música ao vivo de um saxofonista que vai estar lá, vai ter um artista pintando, dos que estão expondo na nossa galeria de arte, que lá dentro da Gin Club a gente tem uma galeria de arte, CNPJ próprio para isso. E o artista vai estar exposto, vai estar pintando, aí vai ter música, aí vai ter vinho, degustação de vinho, de um parceiro nosso que vem explicar de como faz o vinho, de como não faz, tal. Aí a pizza. O que isso gera? O que tem a ver com fitness isso? O que tem a ver com wellness? Não sei. Mas tem a ver com geração de comunidade. Sim. E aí quando você gera comunidade, essas pessoas vão querer ir para academia ou vão querer ir lá para o nosso centro por causa dos outros. Não é por causa do aparelho, não é por causa da coisa. Ele se sente bem, ele vai se sentindo em casa e isso tudo vai fluindo, vai gerando resultado para ele. Aí o que a gente mais vê lá, esse é um evento que eu dei, né? A gente faz vários outros eventos para gerar comunidade. Os eventos de arte, por exemplo, são um deles. A gente vê que os grupos principais das pessoas já não vão sendo mais o grupo da faculdade, o grupo do trabalho, o grupo da família, são o grupo da academia. Sim. E isso dá um prazer fodido pra gente. O cara vai no aniversário, mais da metade é gente do treino, do dia a dia, da academia. Então, isso é muito legal. Então, a pessoa ela encontra os similares a ela, digamos assim, lá dentro e aí vai, né? Aí flui. E quando tu perguntas do como fazer isso, pegar o objetivo individual e pessoal da pessoa e juntar isso com a comunidade, eu acho que todo mundo tem, né, seus objetivos específicos e individuais e suas metas, enfim. Mas eu acho que fica mais fácil de atingir um resultado, de chegar numa meta, quando tu tem um meio do caminho ali, uma jornada dividida com outras pessoas. Então é um pouco disso assim que a gente faz. Cada um tem o seu objetivo pessoal, cada um tem uma meta, às vezes não só física, não é perda de peso, não é tanto essa mudança de composição corporal, mas um todo, né? Porque a gente precisa entender que aquela pessoa ela tem uma meta individual, mas ela é uma mãe, ela tem 2 filhos em casa, ela tem um marido para lidar, ela tem um trabalho para lidar. Então como que ela vai conseguir chegar naquela meta dela de pessoa, e tendo a realidade dela de mãe, de pessoa que trabalha muito, com uma carga horária, assim, às vezes maior do que a média das pessoas, tu precisas encontrar ali um meio do caminho, uma jornada onde ela realmente consiga atingir esse sucesso individual, mas que facilite, né? Então, é isso que a gente faz, é bem desafiador fazer isso, mas quando tu crias ali uma comunidade, um time de pessoas que entende a importância disso, entende a diferença que um bom dia, que um acolhimento faz para que a pessoa chegue lá, pô, tô cansada, cara, acordei às 3 da manhã porque meu filho pequeno tava doente, mas eu tinha que acordar para chegar no trabalho às 9, e aí não tem como um professor receber uma pessoa dessa e falar assim, não, vamos dar um treino super pesado. O nosso professor, ele precisa olhar para essa pessoa e falar, não, tá bom, quantas horas de sono tu dormiu? Como tu tá se sentindo hoje? O que a gente pode fazer dentro dessa tua realidade, tendo em vista teu objetivo, mas que hoje a gente vai precisar readequar, porque, né, a gente sabe que não é uma linha sempre crescente, mas aí a gente vai readequando, assim, né? Então, isso é um desafio, mas, assim, é muito gostoso de fazer, porque vira uma coisa mais emocional e não fria, assim, sabe? Quando fala de pessoalização ou personalização, tu tem que tocar, o nosso ponto de vista, no prazer da pessoa, né? Cada um tem um jeito de prazer diferente, né, lá dentro. E modulando prazeres, né? Tem que fazer ser gostoso para ela estar lá dentro. Então, às vezes, não e é bem diferente do no pain, no gain. Tu vê que a gente tá aqui conversando, já passou o tempo no podcast, não falamos ainda de equipamento, não falamos de composição corporal, não falamos de bioimpedância, não falamos nada disso. Porque, no final das contas, isso é óbvio. Tem que ter, né? Mas a gente tem que respeitar o processo de cada um. Acho que o acolhimento que a Duda falou é uma palavra importantíssima lá no nosso meio. A mais importante, sim. E vocês investem bastante em treinamento de equipe, né? Conta um pouquinho pra gente como funciona esse... Vocês têm reuniões mensais? Vocês sempre disponibilizam outros profissionais para dar treinamento? Como funciona isso? A gente tem acho que desde o início, né?
Caraca, eu acho que faz pelo menos 4 anos a gente tem uma reunião mensal. E é muito engraçado porque quando a gente faz um processo de onboarding de um novo colaborador da empresa, ele tem as funções dele, ele tem o cargo dele, mas ele já é avisado, desde o momento em que ele pisa na empresa, de que todo primeiro sábado do mês a gente vai ter uma reunião e é imprescindível a presença dele. E aí muitas vezes as pessoas não entendem, tá, mas o que eu vou esperar dessa reunião? E a gente fala, não, é uma reunião de alinhamento. Porque numa academia daquele tamanho a gente tem diversos setores. Mas de nada adianta lá o setor da fisioterapia ou o setor de vendas tá falando A e o professor tá falando B. Então, essa reunião mensal é extremamente importante pra gente realmente fazer um alinhamento de cultura, para todo mundo saber em que momento que a empresa tá, para onde que a gente está caminhando e o que a gente precisa fazer para que todo mundo fale a mesma língua. Mas, nesse processo de treinamento, a gente precisa respeitar a individualidade do nosso time também, não só dos nossos clientes, né? Mas a gente está trabalhando com pessoas tanto na entrega quanto em quem está fazendo essa entrega. Então, também é um momento muito importante para a gente trazer pessoas para que a gente entenda que aquelas pessoas que estão assistindo a reunião, ou seja, nossos profissionais, estejam curiosos para saber o que aquela pessoa vai fazer. Então, às vezes a gente chama um treinador, às vezes a gente chama alguém que vai falar um pouco sobre economia, sobre finanças, a gente chama um pouco alguém de musculação para falar alguma coisa sobre musculação, para que aquelas pessoas também tenham vontade de estar na reunião, né? Se sintam pertencidos também. Então... já veio de tudo, né? Já veio de tudo. CEO do Grupo Porto Belo, né? Diretor o Renan do grupo, Dalzotto, treinador figuras grandes, assim. De vôlei, da seleção brasileira. São pessoas, assim, que é muito legal, assim, sabe? São pessoas que tu olha e é aquele tipo de reunião que tu fala, caraca, que coisa boa escutar essa pessoa trazendo isso, É uma forma de sabe? capacitar a equipe também, né? Desenvolver. É uma forma de alinhar, eu acho, sabe? Assim, vamos lá. Trabalhar com pessoas é difícil, então tu tens que ter a captação, bem importante. Aí tem que ter um onboarding, bem importante. Tem que ter o desenvolvimento da jornada dele lá dentro, porque tem que ter um plano de carreira. Esse é um plano de carreira, o cara fica, o que eu faço para crescer? Eu quero crescer, beleza. A gente atrai pessoas que querem crescer, mas se tu não oferecer para ele um plano bem desenhado de carreira, lascou-se, né? Não consegue. Até a parte demissional também é importante. O fim da carreira dele lá dentro, como é que vai ser? Né? Isso a gente precisa desenhar bem. Porque eu preciso atrair pessoas boas. Se a empresa é um lugar bom, mas ela dá um chute na bunda de qualquer mancada, pô, será que é lá que eu quero? Né? Hoje as pessoas se identificam muito por propósito. Será que é uma empresa que tem um propósito alinhado ao meu? E aí é muito desafiador trabalhar nessa área. Então a reunião de alinhamento mensal tu alinha, mas tu tem que ter curso de capacitação de cada área e tem que pensar nas áreas. Hoje a gente tem lá 25 professores de educação física, né? O que é, assim, não um número. Né? O número normalmente são 3, 2, 4 professores, a gente tem 25. Mas é o foco de toda a academia. Acontece que a gente tem quase 15 fisioterapeutas lá e massoterapeutas. Eu tenho que pensar nessa galera também. Como é que eu faço para educar essa galera? Né? Às vezes é o seguinte, eles querem fazer um curso que custa lá R$3.000. Pô, como é que ele vai tirar 3 pau do bolso? Né? Ali na escala deles, para estagiários, pessoas no início da carreira, é pesado. A gente vai lá, negocia um desconto pelo grupo. Ó, eu vou botar 10, eu vou botar 20 aí dentro desse grupo. Faz um desconto para mim. O cara consegue fazer, às vezes, 50%. Ó, já ficou melhor. Mas como é que esse cara vai pagar ainda 1.500? Ainda é pesado. Aí eu faço assim, deixa que eu pago à vista e divido em 10 vezes sem juros para ti. Tá contando a receita do bolo de cenoura. 10 vezes já não é o bolo de cenoura, né? Já é a cobertura. 10 vezes dá 150 pila por mês. Opa, já consigo pagar. Né? Então vai ficando mais leve, mais suave. Então a gente tem que pensar em todas as partes assim dessa jornada, dessa pessoinha que tá lá. Porque é ela, no final, que vai fazer a diferença. Sim. É ela estando feliz, estando bem-humorada, te recebendo bem. Porque, cara, é difícil tu fingir sorriso. Todo mundo fala, olha, tu tem que botar o pé aqui dentro, cruza, né? O jeito Disney de encantar clientes, a gente fala muito sobre isso. Mas, cara, se tu tá cheio de pronto, tá com dívida. Estás mal em casa, com a tua família. Tu não tá bem, tu tá devendo. Tu tá sem um micro-ondas, uma geladeira em casa. Ou uma cama que não tá te fazendo bem. Cara, como é que tu vai fingir um sorriso? Cara? Pode até fingir, mas todo mundo nota. Né? Principalmente nosso cliente, que sabe, que entende. E é humano. Então, assim, tu tem que fazer com que as pessoas fiquem felizes mesmo. Esse é o maior desafio. Né? Fazer com que elas entrem lá e dizem, porra, aqui eu me sinto bem. Tu não vai transformar a vida delas. Esquece. Tu não vai ter que botar a cama nova, a geladeira nova. Não vai resolver o problema conjugal dela. Não vai resolver.
Mas se aquele lugar for um lugar gostoso dela ficar, tu já resolve metade das coisas. E aí eu vejo lá muitos profissionais nossos, massoterapeutas, fisioterapeutas e professores de educação física, que passam o dia inteiro lá. Eles ficam lá. Eles trabalham, fazem as suas 6 horas ou 4 horas de jornada e passam o resto do dia lá. Tomando cafezinho, treinando, conversando, ajudando o outro no treino, filmando o amigo. Ou seja, eles ficam lá porque lá é gostoso. Não, eu não acho dá que pra sair. esse é o papel. É fazer de lá um ambiente gostoso. É isso. Daí o cara, aqui é bom. Eu Pra todo gosto mundo, de trabalhar né? aqui. Pra quem trabalha, pro cliente, pra todo mundo. A gente fez uma pesquisa lá de clima organizacional. Coisa que a gente tem feito aí devagarinho. A gente antes fazia só para o nosso cliente, agora estamos fazendo com o colaborador. Cara, é muito gostoso. Eles dizem, eu tenho orgulho disso aqui, de fazer parte disso daqui, e eu me sinto muito bem aqui. Isso é bom, né? Claro que tem problemas. Claro, não vamos pintar aqui um cenário maravilhoso. Eles querem mais remuneração, eles querem mais benefícios, eles querem... Exatamente. Mas tudo a gente não vai resolver. Sim. Mas deixemos eles felizes lá, já é metade do caminho andado. É isso aí. Qual que é o diferencial da Gym Club? Assim, Eita, aquele assim... 1, 2, 3 e já. Difícil. Eu queria que a Duda respondesse, mas para mim é fazer com que todas as pessoas realmente se sintam bem e saiam um pouquinho mais felizes do que elas chegaram. Era inclusive a nossa descrição da nossa missão antigamente, né? Entra bem, sai melhor. Seja o colaborador, seja o cliente, aquilo tem que tocar ele, tem que tocar o dia dele, assim. Eu acho que é um pouco disso. Cara, pra mim, é um negócio que eu vou responder... Sabe quando tu entra na... Eu lembro quando eu entrava na M. Martin, na loja do shopping, e eu entrava naquela loja e, assim, nenhuma vendedora tinha vindo falar comigo, mas eu entrava e eu me sentia bem quando eu era criança, assim, sabe? E aquilo não tava no que eu tava vendo ou no que o que alguém tinha me oferecido, mas tava em como eu me sentia. E eu acho que a Gym Club tem uma coisa muito forte que é a energia, assim, sabe? Eu acho que a gente construiu um ambiente multissensorial que a pessoa ela não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas foi tudo muito bem pensado, todo mundo foi muito bem treinado para fazer com que a pessoa realmente entre lá e ela fale assim, cara, eu ainda não sei se é arquitetura, eu não sei se é porque os equipamentos são novos, eu não sei se é porque tem tudo que eu preciso, eu não sei se é porque a pessoa me deu um bom dia, sabe meu nome, sabe se eu vim ontem ou se eu tô há uma semana sem vir, mas eu me sinto muito bem aqui. E isso realmente é uma coisa que a gente tem que fazer para os outros parecer fácil, né? Sim. Quando você sabe muito o que você está fazendo, a pessoa olha você fazendo, ela fala assim, caraca, é a Cacá fazendo um ajuste de postura ali, e a pessoa fala, meu Deus, ela faz isso de uma naturalidade tão grande. E esse é o nosso objetivo, que a pessoa entre lá, eu acho que esse é o nosso diferencial, que a pessoa entra na Gym Club e ela realmente sente que é diferente, ela não sabe o porquê, mas ela sai dali às vezes depois de 1 hora, depois de 1h30, depois de 2 horas... E o diferencial, ele é sentido, assim, sabe? É isso. É isso, porque quando tu lista, qual é o teu diferencial? Eu vou fazer uma Aulas lista de coisas que eu ofereço. Aí tu precisa se explicar demais, né? Aí... Esse é o processo. Não, e né? aulas coletivas não é um diferencial, né? Não. Todo lugar eu tem. tenho um balé, eu tenho massagem, eu tenho sauna, eu tenho toalha, eu tenho cafezinho, eu tenho não sei o que. Cara, isso tudo são ferramentas que tu tem para trabalhar com o sensorial da pessoa e, enfim, dá prazer para ela, deixar ela mais feliz, né? É isso aí. Eu acho que, resumindo, eu acho que é um pouco disso. A gente tem o ditado lá que a gente passa um X em cima. É o no pain, no gain. Esse é o ditado que não funciona. Aliás, funciona, tá? E funciona bem pra cacete. Mas não pro nosso 5% público. da população. Que é o atleta, que é aquele cara que tá ali focado. Não, é o que vai fazer um triatleta maratona. Né? Mas assim, pensando em longevidade, Exato. o quanto ele é Exatamente. sustentável. Eu sou completamente contra. Exato. Atinge o público? Atinge, mas não é o nosso. Exatamente. Não, e você consegue fazer isso por um período curto de tempo. Depois a vida muda alguma coisa e você não consegue manter o fluxo, né? Isso aí. Exatamente. Para um fisiculturista ali que tem um objetivo grande, é óbvio que é possível no pain no gain, porque ele vai ter um campeonato, mas e a nossa pessoa? É a vida dela, entendeu? Sim, mas ela que a atividade física, o esporte de alta performance, ele é muito excludente. Claro, imagina. Né? É Não menos pro de 5% público de vocês, da não é para o população. público da Cacá. É assim, então eu acho que não cabe na vida da pessoa real. E por falar em pessoa real,
Marcelo, você tem um super perfil de empreendedor, né? Dá pra sentir, assim. Tudo que você já fez, né? A sua história, como você tem essa garra, essa vontade de construir do seu jeito. Mas quando que empreender enche o saco? Muito boa. Cara, Ele até cresceu. eu acho que enche o saco todo dia e dá prazer todo dia e desafia todo dia. Cara, é todo dia, né? Eu acho que assim, já começa que o empreendedor ele tem que ser um pouco maluco. Isso. Tem que ser meio pirado. Porque ele joga, ele acredita num negócio que vai dar certo, talvez. E ele precisa convencer outras pessoas. Daqui a 5 anos, vai te dar um monte de dor de cabeça pra estar aqui, 5 anos, Talvez. gerar alguma coisa. Ele tem que ser meio retardado mesmo, né? Não, e acreditar em algo que não existe, né? Existe na cabeça dele, claro. né? É uma fé, né? Os novos empreendedores, né? Que a gurizada nova, eu já costumo jogar um banho de água fria, assim. O cara chega assim pra mim, Marcelo, porra, eu tenho um projeto que eu queria falar contigo, né? Que não existe aqui. Não existe no Brasil isso. Eu disse, olha, cara, das duas, uma. Ou tu vai dar certo e vai ficar rico rápido, ou tu vai quebrar, né? 95% quebram. Então assim, ó, torce pra ser. É porque se não tem, é porque não precisa, ou aquilo não funciona. Ou alguém né? já tentou e deu errado. Cara, assim, não é simples, né? Mas vamos lá. Empreender, saber que a tua vida vai ser uma gangorra ou uma Montanha-russa. Uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa de emoções. Não há equilíbrio no empreendedorismo. Não existe isso. Tu tá mesmo assim o tempo todo desequilibrado. E aí o trabalho é você tentar se equilibrar. Mas esquece. Né? Tu vai dormir mal, tu vai acordar 4 da manhã com a cabeça fervilhando, cheia de coisa. É difícil, assim, é verdade, né? Então, normalmente o empreendedor ele não tem uma vida equilibrada, ele não tem uma vida muito saudável, ele tem que lutar para ter isso. Mas fora isso, são muitas preocupações, é muita ansiedade que gera, é muita demanda, tu cuidar de todas as partes. Tu tem que desenvolver pessoas para cuidar das partes que tu já não dá mais conta. Né? Então, quando a empresa começa a crescer, tu tem que desenvolver líderes, tu tem que confiar nos líderes, tu tem que ir atrás, ver se dá certo. Quer dizer, é o tempo todo tu trabalhando. Aí o cara diz, pô, o cara tem uma empresa, tá viajando, mas tá respondendo, passa 2 horas na viagem respondendo coisa, respondendo e-mail, mensagem, orientando as pessoas. Então, é 24 horas, né? Porque até quando tu dorme, tu tá trabalhando dentro da tua cabeça. Eu sonho todo dia, acordei esse dia, não, anteontem, né? Acordei 4 horas da manhã, pensando, sonhando como ia ser a segunda unidade da gente. Porra, bicho. E não consegui dormir mais. Eu faço o quê daí? É assim. Vou escrever. Empreender é isso. Eu acho que tem um pouco de loucura nisso. Tem um pouco de loucura. Mas tem um pouco de propósito também. Claro. Um pouco, porque a gente, muito, né? Muito. Eu não muito conseguiria dos dois. fazer outra coisa. Eu sou tão inquieto, né? E acho que a grande maioria dos empreendedores que não conseguiria ser diferente. Ele não conseguiria caber numa caixinha, no escritório, fazer aquilo, sabe? Acho bem difícil. O empreendedor, ele nasce com aquilo, né? E vai dar com a cara na parede. Vários vão dar, né? 80% dos negócios em 2 anos fecham. Não, e durante uma vida do empreendedor, ele dá com a cara na parede algumas vezes. Mesmo os bem-sucedidos, né? Não existe Com isso. certeza. Dá E é a mais curva de com a cara, aprendizado, né? Claro. É a curva de aprendizado. A gente falava esses dias também sobre resiliência, né? Sobre cair, levantar, tentar e errar. Uma certeza, a única certeza que todo empreendedor tem que ter, que ele vai errar. Vai errar. Mais do que acertar. Cara, Ou vai errar mais ou menos, ou vai errar grave ou menos grave, mas ele vai errar. Então, se tu tens essa certeza, fica tudo mais fácil. Claro. Porque se eu vou errar. E aí, quando eu errar, eu tenho que ler isso rápido, mudar o rumo rápido, ajustar o rumo, para tentar acertar. E aí talvez eu erre de novo. E daí eu ajusto de novo. Então não dá para desistir. Tem que ter garra e ir ajustando o rumo. É muito legal esse negócio de errar e levantar, porque parece muito fácil falando assim, né? Mas eu não sei se vocês sabem, o Dyson, o secador de cabelo, a marca de secador de Eu cabelo... ia falar, quem é Dyson, gente? Tô por fora desse Dyson, empreendedor, não conheço. de 82 anos. Imagina se a gente continua falando isso assim, né? Calma. Dyson deve ser um negão alto, forte, bonito, assim, não Dyson.
a Duda vai pra Nova York. Eu falei, cara, eu tô louca pra ir pra Nova York, vou acompanhar toda a viagem da Duda. Aí, Dyson pra todo lado, assim, mas o que é essa porcaria desse Dyson? Já sabia do Dyson? Não sabia. Eu sabia que eu vi ela falando, assim, que porcaria esse negócio? Deve ser uma academia, mas ela falava que, do jeito que ela falava, parecia que não era. Aí daqui a pouco eles entram numa lojinha. Já, cara. O que é esse cara, velho? Aí entra numa lojinha, daí a Duda, agora eu vou mostrar, tipo, tem vários. E aí era o secador de cabelo. Eu falei, cara, sério, quero secador de cabelo. Desse mercado de secador de Cara, cabelo. vou explicar pra vocês então. Conta pra gente. O Dyson é uma marca de eletrodomésticos, pode-se falar assim, né? Que eles surgiram com um aspirador de pó. E aí, uma marca muito forte lá fora. E aí eles desenvolveram um secador de cabelo. Mas para eles chegarem no modelo de secador de cabelo hoje, que é o grande diferencial deles, que é o peso do secador de cabelo, porque a gente que tem cabelo, a gente sabe, né? Que pesa você ficar ali 20 minutos segurando aquele secador de cabelo pesado. E barulhento. Sabe quantas vezes eles erraram para chegar no protótipo deles que eles vendem? Foi mais de 5 mil, se eu não me engano, foram 5.186 modelos que eles testaram até para chegar no modelo final. E aí, quando eu vi isso, e isso tá assim no site, super bem comunicado, eu falo, cara, olha só a comunicação que eles estão fazendo, né? Tipo assim, erramos muito. Erramos mais de 5 mil vezes para chegarmos onde estamos agora. Então, eu acho muito legal isso, a pessoa, poxa, ter realmente esse histórico, assim, de tentativas e erros para chegar num modelo e poder falar para o público, comunicar para o público que, olha, se a gente chegou hoje onde a gente está agora com esse secador de cabelo aí, que custa tanto, que já é conhecido, não aqui no Brasil tanto, né? Mas a gente vai aqui em nesse breve, podcast, quando vocês vão trazer o Dyson em pro breve Brasil? oferecer Dyson na academia. Muito legal. Né? Erramos mais de 5 mil vezes. Tem que ter o Dyson lá, porque justamente o que a gente falava, o nosso cliente tem Dyson em casa. Tem grande parte. Nosso cliente hoje, 75% mulher. De 35 a 60 anos. É o nosso assim, core, é esse. Né? Que tem condições de ir para os Estados Unidos e trazer o seu Dyson para casa. E aí, como é que ela vai querer se ela tem o Dyson? Claro. O Dyson. Como é que ela vai secar com o Electrolux lá na Gym Club, entendeu? Desculpa, Electrolux. Porra, não dá, bicho. Brastemp, sei lá qual é a marca desse Brastemp não foi secador de cabelo. Olha como é importante. Olha como é importante ter um homem e uma mulher, né? Excelente. Claro, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre casais que trabalham juntos? Que acho que tem muita gente nesse formato. Muita gente nos pergunta isso, né? Pois é, então digam, como é que é? Como é que vocês fazem funcionar? Como é que é essa dinâmica? Assim, é muito natural pra gente. É bizarro responder isso, mas é porque o trabalho é uma coisa muito importante pra mim. Assim, muito. Eu acho que top 1 das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Realmente, eu posso dizer que trabalhar pra mim é um prazer. É uma loucura também, mas é um prazer. Um dia que eu não trabalho é um dia muito esquisito pra mim. E o Marcelo também. Então... 2 tarados por trabalho. 2 tarados por trabalho. Aí juntou, pelo menos, né? Então, a gente acorda cedo, todo dia, 5 e pouquinho, ela já acorda. Eu demoro mais uns 15 minutinhos enrolando. 15 ele disse que 15, né? Que lá em casa também é um 15 que leva uma hora. Mas geralmente a gente sai juntos de casa para ela começar a dar aula 6h30. Então a gente sai cedinho, começa o dia cedo, eu tenho muita energia, sou muito matinal, ela também. Né? Vai chegando lá 7, 8 horas da noite ali na Gym Club, já vai começando a cair um pouco a energia, né? Mas a gente produz muito e aí a gente acaba que um soma com o outro muito. E daí eu acho que isso é mais fácil. Mas de maneira geral não é fácil, porque tá sempre com aquela pessoa. Tá e vocês levam ela, né? O trabalho para casa? Leva. Sem problema nenhum. Possível. Não tem uma separação de vida pessoal e vida profissional. As pessoas dizem, tem que separar. Chegou em casa, eu tenho meu ritual. Cara, é difícil, porque eu tô ali respondendo mensagem, tô jantando e tal, jantamos. A gente costuma tentar deixar o celular quando tá nos momentos juntos, pessoais, junto com a família, com os meninos e tal. Mas é quase impossível. Sim. Porque daí tocou, respondeu, tem um compromisso amanhã, tem isso, tem aquilo. Não tem como tu não fazer. Mas o negócio é lidar bem com isso. Uhum. Eu acho que lidar bem e ter autoconhecimento pra entender, assim, sabe? Porque eu acho que quando você entende que realmente o pessoal tá muito entrelaçado com o profissional, mas você consegue dizer não, às vezes você entende que você não é só o trabalho, você entende que a relação não é só feita do trabalho, você tem esse conhecimento mesmo, você opta
por, às vezes, misturar o profissional com o pessoal na maior parte do tempo. Não é uma coisa, estou fazendo sem perceber. É tipo... consciente. É consciente. Estou fazendo porque gosto, porque faz bem pra gente, porque funciona pra gente. Provavelmente deve ter gente que não funciona. Eu escuto várias amigas minhas falando assim, cara, eu não conseguiria trabalhar com meu marido. Não conseguiria trabalhar com meu namorado. Mas pra gente... funciona super bem, assim, sabe? A gente até fala que a gente pensa muito nisso, né? E eu acho que muito se fala se pergunta para um empreendedor como é ser empreendedor, mas a gente precisa perguntar para a pessoa que é casada com um empreendedor como que é ser casado, né? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno para falar como é ser casado? Porque o Marcelo, às vezes, ele tá em casa, na cozinha, assim, preparando o jantar, e aí ele larga uma frase do nada, assim, tipo assim, já sei. Daí eu olho, tipo assim... Calma. Volte 5 casas. Já sabe o quê? Porque eu já sei que naquele momento que ele falou aquela frase, já sei, já passaram 150 pensamentos em 2 minutos na cabeça dele. E ele pensou alto. E aí eu preciso estar ali na mesma página pra gente seguir juntos, assim, sabe? Mas, num geral, é ótimo, né? A gente sabe que a gente não tá no momento de crescimento. Vai. A Gin Club tem 5, 6 anos. A gente quer... abrir a segunda unidade ano que vem. Quer abrir a terceira no próximo ano. A segunda unidade? Pode falar? Pode, mas não exatamente o lugar ainda, né? Mas vai ser no centro. A segunda unidade ainda vai ser no centro. Mais uma no centro. Mais uma no centro. Depois ainda temos... Aí tem Campeche, aí tem Jurerê, aí tem outros lugares aí que a gente quer ir. Mas quando a gente sabe que a gente tá no desequilíbrio, a gente tá no momento de crescimento, a gente não tem problema de trabalhar, só um pouquinho, que agora eu vou precisar de uns 10 minutinhos para responder isso. O outro se vira, vai fazer outra coisa, todo mundo tem coisa para fazer, né? O problema eu acho que é a dependência, né? Sim. Entendeu, Cacá? Tu tá E junto com uma pessoa, né? Que tá trabalhando pra cacete, que tem um monte de compromisso, tá tenso, porque... aquilo tá passando na cabeça os compromissos e não pode ir lá e agendar. Aí, fica chateada. Estamos nesse momento agora, não vamos aproveitar. Não ia funcionar. Mas você não tá presente. Nem pra mim não iria funcionar isso também. Não você fica ainda mais angustiado. Claro. Enquanto joga limpo com o teu cliente, quando joga limpo com o teu parceiro, quando joga limpo com os teus sócios, que seja, tudo fica mais fácil, né? Olha só, vou precisar de 10 minutinhos, que isso aqui é urgente, vamos responder, beleza? Vamos responder. Não, e respeitar um pouquinho da personalidade de cada um também, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia e o Bruno é muito mais pacato. Se ele não... Se eu não puder, assim, extravasar isso de alguma forma, eu vou viver o inferno na frente da televisão, num lugar onde eu não quero estar, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que dar o espaço um pro outro, assim. Que lá em casa, por exemplo, é muito diferente de vocês. Claro, vocês estão em 2, às vezes o processo facilita, assim. Mas hoje a gente lá em casa tem um equilíbrio, assim. Realmente, eu não posso ficar na frente da televisão. Eu assisto série por tabela. Eu dou uma passadinha. Tá fazendo alguma coisa? Eu dou uma passadinha e falo, opa, o cara morreu? Daí eu dou uma perguntadinha. Ele morreu como? Vocês já sabem? Ah, não dá pra saber. Eu vou dar uma sentadinha pra ver se eu desculpo por que ele morreu. Eu fico uma meia horinha ali e tal, fico no colinho. Daqui a pouco eu já tive uma ideia. Isso. E daí eu já saio. E aí tu fica deitada como? Não fico, eu já começo, já pego minhas papeladas, já começo a mexer. E isso é um equilíbrio. É um equilíbrio pra mim e um equilíbrio pra ele também, sabe? Porque a gente... cada um com o seu espaço. Importante é encontrar, né? Mas quando a gente fala isso aqui, eu acho que isso é importante. Muito. A gente falar disso abertamente, porque se tu só encontra na internet o contrário. Receitas para como o casal tem que fazer em casa. Deixe o celular longe. Não fale de trabalho. Não sei o que. Caralho, velho. Isso não respeita a individualidade, na verdade. Por quê? Cada um tem que encontrar a sua dinâmica. Exatamente. E do que vocês têm medo? A Milena vem com umas, né? Caraca. O que dá medo nesse processo de empreender? ou até na vida pessoal, de vocês estarem juntos no empreendedorismo? O que dá medo? Acho que dá medo de dar errado. Dá medo de dar errado, né? Claro que dá. Tá fazendo um negócio novo de novo, né? Tá fazendo um negócio muito novo, ou vai dar errado. Tá botando muito dinheiro naquilo. Né? E esse nosso negócio demanda um investimento muito alto. O CAPEX é muito alto. E aí tu joga muita coisa, né? O risco é alto, né? O risco é alto. E eu acho que esse é o momento mais sensível. Né? Tem empreendedores aí ouvindo. Eu acho que abrir a segunda e a terceira unidade é a parte mais sensível. É um salto grande, né? Claro que é o dobro, né? Então, assim, quando tu tens 10 unidades e tu erra na 11ª, é 10%. Tu tem 10 dando certo e tu errou. Agora, se tu tens uma e vai abrir outra e dá errado, como é que tu faz? 50-50. Né? Uma não consegue pagar as coisas da outra.
né? Esse nosso negócio a gente entende que tem um período de maturação. Eu tenho um período que eu preciso atingir lá pelo menos 60%, 70% da lotação para começar a ganhar dinheiro. E até eu chegar em 60%, 70% da capacidade do lugar, eu estou botando dinheiro. Sim. Então não é só o investimento para se fazer, para se construir o negócio, que hoje lá, 1.500 metros quadrados, a gente não gasta menos de 15 milhões para fazer uma de club, né? Daí eu preciso de mais uns 5 para ir alimentando ela até ela chegar no ponto de equilíbrio dela. Até respirar. Enquanto Entendi isso, tu não respira, né, cara? Então dá muito medo. Deu pra compreender o medo. Dá muito medo, cara. Dá muito medo. Dá muito medo. Então, esse é o maior medo. E isso é que me dá essa coceirinha e eu acordo de manhã assim, tem, quicando. Parece que toquei o suquinho engano, porque se eu não sou assim... É um motivador também, né? É um motivador. É um motivador. Não, nenhum empresário acho que funciona sem esse medo. Esse medo, na barriga. Ele te deixa ansioso, ele te tira do lugar de quietação, tu fica inquieto, o que é bom e o que é ruim. É bom e ruim. Mas é legal você falar isso, porque não é inteiramente negativo. Acho que as pessoas morrem de medo desse medo, sabe? Ai, não, porque esse medo vai me fazer mal, vai me consumir, vai me dar ansiedade. Mas também tem um aspecto positivo. Bom, é o que te impulsiona, né? É o agir com medo, né? Isso. É o agir com medo. Eu acho que... E o mundo precisa desse tipo de perfil, né? Porque, na verdade, assim, a maioria das pessoas usufruem dessa da coragem. tua adrenalina, as pessoas usufruem. A Gym Club beneficia hoje quantas pessoas, né? Que vêm a partir dessa adrenalina. Cacá, a gente, na verdade, é menos de 5% que gera dinheiro para 100% usar. Vamos lá, não estou falando de empregados diretos, empregos indiretos, que isso tudo, óbvio, vive dali, né? Hoje são 66 pessoas vivendo diretamente dali, umas 80 indiretamente, 82, vivendo disso. Só que o seguinte, quem é que gera dinheiro no país? É o empresário, o imposto que é cobrado da gente. É que é imposto pra cacete. Eu não tenho na minha curva ABC de gastos nenhum gasto maior do que o imposto. O tributo é terrível. Eu via hoje, de manhã cedo, um podcast do Luciano Hang, né, falando das despesas dele, que a despesa dele de tributo é maior do que a folha de pagamento dele. Ui, cara... que depressão. Foda. Tá de sacanagem, entendeu? Com 22 mil funcionários, a despesa dele de imposto é maior do que a despesa de folha. Isso é surreal, entendeu? E é isso. Então eu acho que o empresário hoje ele é o herói, porque ele, com toda a insegurança que ele tem, todo esse medo que a gente já acabou de falar aqui, com tudo que pode dar errado, ele ainda aposta e 20 e poucos % do tudo que ele ganha, do bruto, ele tem que devolver para o governo, que vai gerar o quê? Ou era para gerar? Era para ter um posto de saúde no teu bairro, para ter estrada asfaltada na tua casa, para ter rede de saneamento, para ter a luz funcionando, né? Segurança, para ter policiamento e tal. Sai daí, cara. Esse dinheiro não vem do céu, né? Tem gente que não, o governo é responsável. Claro que não. O governo não ia ter nada se não tivesse empreendedores malucos como a gente gerando receita, né? Só que esse imposto podia ser um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais equilibrado. Se fosse a metade, a gente teria mais do que o dobro de pessoas gerando. Sim. Isso aí, essa turma precisa entender. Nessa viagem que a gente fez agora, a gente viu um pouco disso, tá? Vocês foram pra onde? Pera, calma. Agora conta um pouquinho dessa história da Marcelo pelo mundo, de olho na Gym Club. Vamos entender Ai, que bom, porque eu ia perguntar dessa atuação digital, da importância disso, de vocês estarem lá à frente, passando essa humanidade, né? Primeiro que a gente tem que começar falando que bom que ele tá na rede social, né, Cacá? Sim, eu lembro disso. Essa era suada. Conheceu o Marcelo fora e eu via toda essa energia. É mérito seu, né? Essa inquietude, assim, dele. E eu olhava pra ele e falava assim, Marcelo, isso não pode ser conhecido e absorvido só pelas pessoas que estão contigo, porque ele realmente é um cara que tu olha e daí tu fala assim, cara, como, sabe? Parece tudo muito natural. E eu falei, sério, vamos compartilhar isso com outras pessoas que se inspiram, que gostariam de ver alguém e tá alguém mais próximo que tá fazendo acontecer, sabe? Então, eu realmente fico muito feliz dele tá fazendo isso.
dele ter se exposto, ter decidido realmente ir pra essa frente. Foi. E essa viagem teve até o bonequinho dele lá, Marcelo pelo Mundo, né? Vamos falar sobre isso. Direto da Bio Podcast, com os olhos na Club. Silvio Santos. Era o Muito bordão, bom. era o bordão, bem legal. Tá no mundo digital, pra mim, tem sido uma grata surpresa, porque as pessoas, tu recebe feedback de pessoas que tu não falaria mais. Sim. Então, realmente é uma puta ferramenta que veio pra ficar, independente da tua idade, né? Independente de como tu se exponha lá na rede. Mas essa viagem, falando um pouquinho dela, foi o seguinte, a gente tá querendo agora escalar. Estamos prontos para ir para segunda, para terceira, quarta unidade. E se eu tô jogando esse jogo do high-end e tal, eu precisava ver o que de melhor estava sendo feito no mundo. Essa que é a real. Né? Não tem como eu querer crescer, multiplicar sem, assim, meio inseguro só com a minha experiência aqui. Então a gente foi ver isso. Né? O que é esse mercado de healthness, né? Seja o fitness, o spa, né? As academias, os spas, clubes de membership que tem muito aí pelo mundo, que a gente fala de comunidade, né? Se a gente fala de comunidade, eu tenho que ir em clubes que fecham a sua comunidade. Calma que as pessoas não sabem o que é clubs de membership. Então pronto, tá. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou explicar. A gente foi para 8 países diferentes. Né? A gente foi Europa, fomos para a Península Arábica, Londres e Nova York. Foram 8 países, 40 empresas visitadas. Uau. Né? Não foram só academias. Então a gente ia para academias que era só academia. Tinha outras que eram wellness center, né? Que tinha academia, tinha um spa. Tinham outras que era só recovery, spa e yoga. Muito legal, assim. Referências maravilhosas. E tinham outros que eram esses clubes exclusivos. Né? Você é membro, você pode participar. E aí lá tem restaurantes, lugares de trabalho, tem academia também, mas academia era pequenininha, né? Clubes que você chegava na porta, a maioria que a gente foi, não dava para entrar. Não dava para pagar a mensalidade. Chegava lá e dizia assim, não, eu quero treinar aí, tens um day pass? Não, a gente não tem day pass. Tá, eu quero pagar um mês então. Você conhece alguém? Aqui é amigo de alguém? Não. Isso então é comunidade, você não pode entrar. nível máximo, Você assim, não pode sabe? entrar. Claro, a gente foi no lugar onde a princesa e o príncipe da Inglaterra treinam, onde o sheik do Catar e a família treinam. Então, assim, a gente foi nos melhores mesmo. A ideia era essa. Era ir nos melhores. A gente precisa entender isso, porque senão parece sempre arrogância, né? Tipo assim, não, você não pode entrar. Não, é responsabilidade, na É verdade. responsabilidade. É um Eles clube levam isso muito a fechado. sério. Eles levam isso muito a sério. E se eu não tivesse, por exemplo, a Tecnogym, que é a marca italiana de equipamentos, que a gente trabalha com eles, uma parceria forte, eu não teria entrado em grande parte deles. Grande parte deles eu não teria entrado. Né? Seja como cliente lá, fingindo, às vezes, que eu ia morar no lugar e eu queria ver. Os caras falaram, tem que marcar com o Membership Manager para poder te receber. E aí ele marcava 3 dias para frente. Para quê? Para evitar curiosos. Né? Evitar curiosos. Então, justo. Então, a gente viu muita coisa, tá? Todo mundo me pergunta qual foi o lugar que tu viu que é o melhor. É a pergunta que eu mais recebo. E aí eu digo, cara, não teve. Não teve. Porque cada um, igual a gente, né? Uhum. Eu tenho qualidades, Dudu tem qualidades, a Cacá, tudo quer dizer... Mas temos defeitos. Temos defeitos, né? E lá nesses lugares é a mesma coisa. Igual gente, cara. Foi muito legal que eu realizei isso, assim. E isso também foi um crescimento. Não tem lugar perfeito. Tem um lugar que, puta, a musculação é melhor. Outro, as pessoas, o treinamento da equipe é melhor. No outro, a parte do spa e terapias de recovery e tal. Na outra é o anti-aging, que os caras trabalham muito bem, mas... A outra é a exclusividade. Mas não tem, assim, um lugar para copiar. E isso é muito rico. Entender que todos esses lugares vão ter defeitos e saber aí filtrar. Então, acho que o segredo foi saber filtrar. Filtrar, por exemplo, a questão cultural. Então, a gente foi lá para Dubai, para o Catar, para Abu Dhabi. Quando cheguei numa academia em Abu Dhabi, a gente estava conhecendo, enorme, 8 mil metros quadrados, construídos do zero para ser aquele clube. Maravilhoso, assim, maravilhoso. É a melhor estrutura que eu vi. 10 para as 9 da manhã, toca uma sineta. Que porra é essa? Todos os homens têm que sair. Todos os homens têm que sair. Porque das 9 horas ao meio-dia só mulher treina. Eu disse, porra, não tem um cantinho aqui, 500 metros quadrados pra gente treinar? Em 8 mil, deixa né? uns 7.500 pra mulherada. Me deixa quentinho aqui. Que espaçosas essas mulheres. Isso aí. Ai, muito No bom. Catar, a gente conheceu uma rede de 8 academias. 6 eram exclusivas para mulher.
Então, claro, muita coisa voltada para isso e tu tem que saber filtrar. Você precisa Claro, entender. Será que são aqui questões vale a pena? culturais. Aí o cara que sai, vê isso daí e não filtra, diz, vou abrir uma academia só pra mulher lá. Tá, para aí, é diferente, né? Culturalmente é diferente. Na Assim Itália, como na saunas, Alemanha, né? você vai fazer uma sauna, como a gente foi fazer, você é tirado da sauna. Convidado a se retirar se estiver de roupa. Tu tem que estar pelado. Olha Tu só. não pode estar de roupa na sauna. Né? E aí tu vai para esses lugares, no Catar, por exemplo, não podia ficar pelado no banheiro. Eu disse, como é que eu vou me trocar se não posso ficar pelado? Olha o contraste. E aí eu fui né? entender que tinham salinhas de troca de roupa. Olha. Então tem os armários, tem os bancos, tudo, mas tu vai pra lá, tu bota a cueca e aí tu vai te vestir. Tu não pode ficar pelado no meio do banheiro. No outro tu és obrigado a ficar pelado. Tu tem que filtrar isso. Claro, Tem que sim. filtrar isso. Mas se eu puder fazer um balanço rápido assim, que eu era, na época da engenharia, eu fazia muitas viagens de benchmark também. E a gente estava, assim, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos quantificar aqui, uns 10 anos atrás da Europa, né? Na área de pavimentação de estradas, mineração, que era a minha área, né? Cara, agora eu vejo que em grande parte desses nossos setores nós estamos até à frente. Olha que legal. Ai, que legal. É. Poxa. A gente tá de igual para igual e em algumas áreas até à frente. Bem legal de ter visto isso. Porque tu sempre fica se colocando para baixo, né? No Brasil tudo chega depois, aqui tudo sabe? Legal. Isso não é legal, essa meio Adorei síndrome de essa vira-lata, coisa. assim, né? Uhum. Porra, eu fui nos melhores, né? Assim, lugares que eram difíceis de entrar, que a gente ficou insistindo. A Equinox, que é a maior rede high-end de academias, a Duda foi lá no primeiro dia lá e foi expulsa. Não podia, cara, não podia entrar. Eu tive que pagar lá $1.500 a diária do hotel para poder ir lá e poder treinar, senão não podia. Né? Então, Já foram outra lugares muito fodas que a gente foi e não é grandes coisas. Quando a gente entra lá, não é grandes coisas. Quer dizer, até mas a gente tá de igual para igual, é isso que eu quero Sim. dizer. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensando na infância de vocês imaginariam estar onde estão? Vocês pensavam em empreender, em... Empreender, eu acho que é natural, né? Assim, dessa inquietude de querer... Nasceu empreendendo. De querer fazer coisa. Eu vou Essa coisa na que engenharia. Pequenininho na escola, teve a Junior Achievement, um programa muito legal, que era suportado aqui pelo Sebrae e outras coisas. Eu já fazia, quando eu tinha o quê? 13 anos? 12, 13. Né? Eu era um cara que vendia picolé na praia. Sempre ganhava teve a dinheirinho. veia. Com 13 anos eu fui trabalhar na lanchonete do meu tio, que era ali na esquina da Entrelaços. Lembra do shopping Nossa, Entrelaços? claro, Hoje lógico. é a Van, né? Até A eu. Hoje Van. a grande loja da Van, meu tio tinha um boteco ali, um barzinho. E eu trabalhei Entrelaços 3 é ou 4 maravilhoso. verões lá com ele, trabalhava lá com ele, adorava. Eu era um cara inquieto. Acho que minha mãe em casa, ela devia ficar perturbada, assim, vai fazer alguma coisa. Mas, claro, nesse lugar não, né? Ele foi muito novo, assim. Só que traz muita satisfação, porque tu conhece muita gente legal. Eu acho que esse é o grande benefício, né, Duda? As pessoas que tu conhece, assim. Sim, sim, com certeza. Eu não me via como empreendedora, mas eu acho que na primeira quer dizer, na escola, né, eu já amava ser líder, então eu era aquela... Quem quer ser líder? Eu! Tá, mas de novo? Já foi ano passado? Eu! E aí eu vi que as outras pessoas não queriam, mas era algo normal, assim, sabe? Eu amava fazer aquilo. E eu acho que quando eu fiz engenharia pela primeira vez, que eu fiz engenharia antes de fazer educação física, e aí eu fui fazer o meu primeiro estágio, e aí eu fiz o meu primeiro estágio e era dentro de um escritório. E aí um dos motivos da minha frustração com a engenharia foi de ter ficado dentro de um escritório, mas naquela época eu não tinha entendido por quê. E aí hoje eu consigo entender que talvez se eu fosse engenheira, me formada em engenheira, mas estando na área certa, eu poderia me sentir satisfeita e realizada. Mas dentro de um escritório, Não. jamais. E como foi essa mudança da engenharia para educação física? Eu nem sabia dessa engenharia, para mim é nova. Quase se formou. Faltou quase. 6 meses. Nossa, um ano, essa sei lá, para mim, faltou um essa pouquinho. foi muito nova. Quase. Eu fiz engenharia de materiais por 8 semestres. Faltavam 2 para terminar. 4 anos. Mas é gênio forte, né? Botei na cabeça que não queria mais. Não ia mais. E aí eu comecei a fazer crossfit lá em Blumenau, que eu fazia em Blumenau. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ver gente, ensinar gente, falar com gente, legal. estar nesse ambiente de pessoas. E hoje só, naquela época, na minha visão, era só realmente treinar as pessoas e ensinar as pessoas. Hoje eu vejo que, na verdade, era estar em um ambiente com pessoas. Treinando, aprendendo, ensinando, Liderando. falando.
com pessoas. Lidar com processos, maravilhoso. Mas quem que faz processos? Pessoas. Então, no fim das contas, eu fui pra educação física porque a educação física foi o lugar onde eu percebi que eu poderia estar entre pessoas. Na engenharia também poderia, né? Se tivesse um chão de fábrica, alguma coisa assim, talvez eu também poderia. Claro. Mas naquele momento foi Não a educação encontrou física isso. que me trouxe isso. E aí a mudança de carreira foi... Mas o bacana dessas profissões da saúde, da yoga, da educação física, da fisioterapia, é que muitas pessoas se formam em alguma coisa e depois desistem e caem nessas áreas, tá? Várias pessoas chegam lá, profissionais que estão na faculdade, primeira, segunda fase, mas já tem 30 anos. Eu digo, o que houve? Cara, me encontrei aqui, foi na academia, foi no box CrossFit, foi querendo ajudar os outros. Que legal. E é muito legal, tá? Muito legal. Não é uma área que tenha muita gente que já comece com 18 anos. É um trabalho de servir, né? Eu acho a história da Cacá é assim. o máximo. Eu vejo muito uma coisa assim, eu vejo, até não em mim, mas nesses anos de sala de aula, assim, acho que a atividade física, tanto atividade física como qualquer atividade introspectiva, ela tem um potencial transformador, assim, muito alto. Então, assim, a pessoa tá ali naquela engenharia, e de repente, sei lá, começa a fazer um crossfit, aquele troço sacode o coração, sabe? E aí a pessoa se transforma, é genuíno que ela queira, no meu ponto de vista, é genuíno e até inconsciente que ela queira passar isso pro outro. Transbordar. Passar isso pra frente. Né? É genuíno, a pessoa simplesmente ela quer ensinar aquilo, Tipo, porque eu não foi posso muito sentir isso importante pra sozinha. ela. Exato. Mas- E não é nem consciente, é uma coisa que vem... É e muito aí lindo isso que você tá você falando. faz uma transição natural, assim, né? Essa é a grande diferença. Pra mim, tem muita gente que acha que propósito é paixão, né? Eu amo algo, então esse é meu propósito. Isso que a Cacá falou é o que resume propósito pra mim. É você aliar alguma coisa que você encontrou, que você é realmente apaixonado, que sacode o coração, mas só vira propósito a partir do momento que você consegue servir. Isso. Você consegue colocar aquilo ali a jogo de outras pessoas, da comunidade, ou seja lá do que for. Isso é propósito. É encontrar o que você ama fazer, mas conseguir transbordar, conseguir servir ao outro. Aí vira propósito, de fato. É isso que vocês fazem Isso hoje? não é efêmero, Faz né? sentido isso? Faz total. Faz total sentido. E tem que fazer sentido, não é só para quem tá à frente, né? É tu entender que as pessoas que trabalham contigo, elas vão fazer parte desse propósito. E para elas tem que fazer sentido também, né? E aí tem um grupo, né? Que leva um propósito adiante, que leva coisa que bate no peito. Diz, porra, eu sou da Gym Club, eu trabalho na Gym Club, sabe? Tem Dá prazer, orgulho. dá orgulho. E é por causa do Marcelo? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. É por causa disso, né? O propósito de todo mundo que transborda e fica nítido pro cliente que chega lá. E a gente pergunta para ele, né? Tu tá renovando? A gente começou a fazer isso, foi o seguinte, olha só, que legal. A gente normalmente ligava pro cliente que não renovava. Pra saber o que houve, que tu não renovasse e tal. E aí um dia eu tive a ideia de dizer assim, cara, eu vou começar a ligar para 10 pessoas, eu vou ligar hoje, que renovaram o plano. Tinha um plano anual, na época tinha bianual, eu disse, eu vou ligar para essas pessoas. Para entender o porquê elas apostaram em mim por mais 2 anos. E quase todas elas, a vibe desse lugar é maravilhosa. A energia desse lugar é maravilhosa. As pessoas que estão aí são maravilhosas. De cara, é isso. Ela nem ligava se tinha toalhinha, se tinha café, se tinha bota, se tinha massagem. Cara, é isso. Eu me sinto tão bem ali que é lá que eu quero ficar. Legal. Não tem... Né? Hoje não tem mais essa história de custo-benefício. Quanto que é yoga, quanto que é o pilates, quanto que é a natação, quanto que é a massagem, quanto que é o personal trainer. Antigamente a gente fazia essa conta, né? Porque a gente tem isso tudo. Aí fazia conta. Olha, isso aqui, se tu pagar separado, dá R$4.000. Aqui vai custar 1.000. Tá? Essa já foi a nossa mais. comunicação por um tempo. Era a nossa comunicação, custo-benefício. Hoje já é uma coisa que vem, é mais intrínseca, mais profunda, assim, sabe? Custo-benefício É um pouco mais já é uma emocional. palavra não tão utilizada assim. Ô, gente, pra fechar, o que é sucesso pra vocês? Caralho, só vem porrada aí, cara. A Milena, ela bicho, acordou não dá mais, hoje, cara. assim. Vocês têm que me avisar que eu tinha que me preparar pra isso aqui, cara. Cara, Vai. pra mim, sucesso é realmente acordar todos os dias afim, com muita vontade de sair da cama, assim, sabe? Eu acho que eu não seria uma pessoa de sucesso, não me vejo sendo uma pessoa de sucesso, acordando, tocando o despertador e pensando, tipo, ai, que saco, vou ter que levantar da cama de novo. Óbvio que tem dias que são difíceis, tem dia que a gente pensa isso, mas logo quando tu racionalizas o que tu vai fazer depois que tu sair da cama, e aí tu já fica com tesão, já faz sentido aquilo ali, eu acho que pra mim
é um pouco disso de sucesso, assim. Independente se for só trabalhar ou se for ver a minha família em algum momento, se for lidar com pessoas, é sair da cama, assim, tipo, eu quero sair da cama e não quero ficar na cama. Hoje você leva a vida que você queria. Nossa, levar. isso. Hoje eu levo a vida que eu Adorei. nunca nem um dia pensei que eu queria. Mas hoje eu vivo uma vida que eu falo, caraca, essa vida que eu vivo é maravilhosa. Que lindo. É isso aí. Tesão, né? É o tesão de viver, o tesão de trabalhar. Graças a Deus que é segunda-feira. Isso. O dia preferido do Marcelo é segunda-feira. Essa Disparado. resposta de vocês é muito bonita pra quem vai assistir, tá escutando, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia de que sucesso é algo que eu ainda vou alcançar. Eu preciso trabalhar muito pra um dia eu chegar lá. Isso tá tão distante. Pra eu poder me aposentar e depois não pra fazer poder nada, ter um alívio sabe? dessa inquietação. Enfim, as pessoas têm essa ilusão. E vocês dizerem aqui que não, a gente já vive hoje com os altos e com os baixos, ela já é uma vida de sucesso. Exatamente. O processo, né? Se encontrar no processo que você também trouxe, né, Marcelo? Que o sucesso tá no processo, tá no Na dia a dia. jornada. Exatamente. Não é no resultado, né? Não é onde tu vai chegar. Muito legal. É o que tu tá fazendo, né? Tá, quanto que é aí que eu vou me matricular? Quero fazer parte dessa comunidade. Vem, Milena, Essa outra vem. unidade não pode ser um pouquinho mais perto da gente? Quem Pra sabe? eu ter que vir pro quem centro. sabe? Eu vou ter que vir pro centro, subir escadinha. Não agora. é? Olha lá. Muito Vai obrigada. Muito obrigada. Viu? Um prazer falar com vocês, uma delícia. Obrigado, foi maravilhoso. Muito obrigada. De todos os podcasts que eu gravei, foi o mais desafiador. Aê! Foi. Que bom, porque ele gosta de desafio, então é um Foi elogio. o mais Uau! profundo, foi muito legal. Pelo menos fez pensar nas Que respostas, legal. né? Que legal. Caralho, o que é sucesso? O que é? O que você Profundo. tem medo? Profundo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Parabéns. gente. Muito obrigada. É.